Então, muito obrigado a você que nos assiste. Nós vamos iniciar orando. Senhor, nós somos gratos porque o Senhor tem sustentado as nossas vidas, tem dado muito mais do que nós merecemos. Eu agradeço por todos os irmãos e irmãs aqui presentes. Rogo a tua bênção sobre a vida de cada um e dos seus familiares. Fala conosco através da tua palavra, ensina-nos em nome de Jesus. Amém. Bom, nesse tempo que nós caminhamos, pelo menos nos últimos 14, 15 dias, nós estudamos o livro do profeta Oséias, fica lá nos profetas menores ou profetas posteriores. Já falamos que, pelo fato de ser profeta menor, não significa que ele é inferior aos demais, Todo livro na Bíblia é importante. E Oséias nos trouxe aquela lição maravilhosa do amor de Deus, figurativo no seu casamento. Oséias, um homem de Deus, um homem sério, um homem correto, um profeta chamado pelo Senhor, e o casamento que ele tem não era o que seria esperado por nenhuma pessoa. Deus faz com que ele case com uma mulher que era prostituta e adúltera, uma mulher infiel, que amava outros homens e vivia traindo Oséias. E mesmo assim, Deus faz com que Oséias vá atrás dessa mulher quando ela foge de casa para ficar com outro homem e amá-la. E nós temos aí nesse texto de Oséias essa demonstração do amor de Deus. Quem acompanhou toda a mensagem, lembra-se que no princípio eu falei que Deus, ao profeta Oséias, comunica os seus sentimentos. Deus mostra, através de Oséias, o que ele está sentindo em relação à humanidade, em relação ao seu povo. Ele sente-se um marido traído, casado com uma prostituta. Então, Deus comunica os seus sentimentos ao homem. O homem sente o que Deus sente para demonstrar a insatisfação dele para com seu povo. Mas eu também havia dito na nossa primeira aula que a conclusão do livro não seria nem Oséias. E hoje é a conclusão do livro. Na segunda-feira nós estudamos o capítulo 14, que encerra o livro, e hoje nós vamos então para a conclusão desse estudo. Ontem nós tivemos uma mensagem maravilhosa do presbítero Tiago, muito pertinente, trazendo alento e nos lembrando que para nós cristãos a morte apenas nos aproxima de Cristo. Então, muito obrigado, Tiago, pela palavra de ontem, foi bênção, foi edificante para as nossas vidas, O Tiago, presbítero Tiago, uma bênção de Deus, e não fica devendo para nenhum grande pastor aí, pregador, desses aí famosos, Prega no mesmo nível que qualquer pastor, que qualquer indivíduo muito bem capacitado. Então, muito obrigado, viu, Tiago? Deus lhe abençoe muito. Para concluir o nosso estudo de Oséias, nós vamos ler Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 26. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos de 36 até o 39. Mateus 26, de 36 a 39. Mateus 26. Mateus 26, de 36 a 39. Olha o que diz a palavra do Senhor. Mateus 26, versículo 36. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fica aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Pai, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. O texto que nós lemos inauguram as horas finais de Jesus Cristo e a eminente crucificação que viria. Após a ceia, ele vai ao monte chamado Getsêmani,
ou lugar da prensa, aonde as azeitonas, e por que não dizer também as uvas, né? Deixa para os exegetas, né? Alguma coisa ali era prensado, provavelmente azeitonas para se tornarem azeite, mas também poderia ser o lugar onde as uvas eram pisadas, né? O Getsemane, lugar de prensa, lugar onde as coisas são esmagadas. E é neste lugar, no Getsemane, neste momento em que Jesus já sabia o que lhe aguardava, ele se angustia. E o texto é muito profundo e muito triste. Jesus diz acerca de si mesmo: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Vamos pensar que Cristo, vamos pensar e vamos lembrar que Cristo, quando inicia a obra de salvação, né, quando ele nasce de Maria, ele nasce verdadeiro Deus, porém verdadeiro homem. E não há confusão dentre as naturezas de Cristo. A todo momento que ele é Deus, a todo momento ele é homem. Então ele é Deus quando ele sofre e ele é homem quando ele sofre. Não há também uma substituição de naturezas. Cristo agora sofre porque é homem e quando ele é Deus ele não sofre. Não existe isso. Verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Não há confusão nem mistura nas suas naturezas. Um só Cristo. Então, aqui nós temos o Deus homem, mas também o Cristo encarnado, que sente a dor, a fraqueza, a pequenez, a dificuldade do ser humano e declara: estou angustiado até a morte. E pede ao Pai, no versículo 39, afasta de mim, passe de mim este cálice. O Cristo humano, nesse momento, clama para que não acontecesse a crucificação. Nós lemos a Escritura de maneira muito desatenta, e talvez isso pareça um escândalo teológico para nós, mas é verdade. A entrega de Cristo, a submissão é total, mas quando a angústia que antecede a crucificação, o que viria, a dor, o desprezo, e mais, o próprio Deus Pai e Espírito virando as costas para o Filho, quando ele fala, por quê? Por que me desamparaste? O pedido de Cristo é muito claro, afasta de mim este cálice. De que cálice ele está falando? Do flagelo só romano? Da angústia existencial da sua alma? Claro que não, daquilo que sobreviria. Neste momento, Cristo declara a fraqueza do ser humano. Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. E depois o versículo 42, ainda o mesmo pedido. Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E o versículo 41 marca a pequenez do ser humano. O Deus homem é solidário à nossa natureza, quando ele declara no versículo 41 a expressão máxima da humanidade de Cristo: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Eu vou ler novamente. Eu vou ler pausadamente. Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A declaração do Cristo, Deus homem, da pequenez e da fraqueza humana, que, apesar de já ter sido submetido totalmente à vontade do Pai, ele iria para a cruz. A tentação sempre foi para que ele não fosse, para que ele desistisse, mas já estava determinado, a vontade dele e o seu amor era maior do que a dor que enfrentaria. Mas, numa declaração agora de extrema dor, de extrema angústia, o Deus homem se solidariza com a nossa humanidade e expressa a nossa fraqueza e pequenez. A carne é fraca. Sim, Oséias, Deus pegou o homem e transmitiu o seu sentimento e fez o homem sentir o que ele sente para demonstrar a sua vontade. Agora em Mateus, no Getsemane, a coisa se reverte.
o quadro é mudado. Agora Deus sente a dor da humanidade, a dor do ser humano, a dor do indivíduo, a fraqueza, a pequenez, e num ato solidário decreta e declara: a carne é fraca. Deus sente em Cristo o que nós sentimos. Por isso a cruz faz muito mais sentido se nós pensarmos com esse adendo. A encarnação de Cristo é para a sua morte, para a sua ressurreição, para a comunicação de quem é Deus, para nos livrar e nos perdoar dos pecados que nós não temos condição de sermos salvos por nós mesmos, mas também é solidariedade. Deus se faz homem e torna-se solidário com a nossa dor, porque o próprio Cristo sente agora o desespero da carne fraca, de ter vontade de fazer o que é bom e não conseguir. Paulo diz isso em Romanos capítulo 7. Irmãos e irmãs, Cristo cumpre cabalmente o ministério da cruz. E as suas naturezas não se misturam, nem se sobrepõem. Ele é Deus e homem em todo momento. Então é o Deus homem mostrando e apontando. O Espírito, na verdade, está preparado de se submeter. O cálice não poderia ser bebido por outro. Cristo beberia do cálice amargo em favor de cada um de nós. Derramaria sua vida na cruz e recobraria depois para que ressuscitássemos. Mas o Deus que também é homem revela a nossa pequenez, a nossa fragilidade. Oséias sente o que Deus sente. E agora, em Cristo, Deus sente o que nós, seres humanos, sentimos. Criando uma relação entre nós e Deus, sem precedentes. Cristo revela-nos o Pai de fato. Não só porque Ele mostra o Pai, mas porque o Pai em Cristo sente a nossa fraqueza, a nossa essência, a nossa pequenez, a nossa total necessidade e a nossa prostração. O Espírito, na verdade, está preparado, mas a carne é fraca. E esta é a conclusão agora de Oséias. É o quadro que se reverte. É a pintura que fica ao contrário. Agora é Deus sentindo o que nós sentimos e sendo solidário à nossa pequenez. Irmãos e irmãs, é um texto de tamanha profundidade que eu acho que nem 50 lives tratando desse tema e aprofundando-nos nesse mistério de salvação, na exegese, na teologia da coisa, no estudo literário, etc., ainda nos faltaria essa máxima. Eu uno-me agora ao pai da igreja, né? Da igreja, e Santo Anselmo diz: por que Deus homem, né? Por que Deus homem? Por Deus homo, ele pergunta a Santo Anselmo, por que Deus se rebaixou a esta condição, a esta pequenez, a esta situação tão frágil? O Deus homem que expressa a nossa pequenez. Eu fico muito feliz com esse ato solidário e de amor de Cristo demonstrado no Getsemane, porque nós nos cobramos muito, é verdade. Mesmo quando a gente falha e pede perdão, aquilo fica na cabeça depois dias e dias e dias, às vezes nunca se apaga. Nós somos muito cobrados pelos outros, mas eu acho que ser cobrado por si mesmo é algo que acontece conosco a todo instante, né? Nós passamos por essa dificuldade, nós passamos por essa reflexão. E eu acho que isso tem um aspecto positivo. Eu acho que à medida que nós refletimos sobre os nossos atos, reconhecemos os nossos erros, à medida que nós olhamos para a nossa natureza que é falha, e compreendemos e admitimos e tentamos mudar, eu acho isso algo muito positivo, é uma disciplina espiritual muito boa. Eu acho que é o processo de santificação. Mas a partir do momento em que a gente estabelece um padrão de santidade impossível para se viver, um padrão de santidade e de perfeição que está muito longe do nosso alcance, nós corremos um sério risco de sermos desumanizados. Veja, Deus não nos criou para nos tornarmos anjos. Deus não nos criou para sermos deuses.
Deus nos criou para ser seres humanos. Ainda que sejamos perfeitos após a nossa própria ressurreição, depois que nós morrermos, estivermos na presença do Cristo e vier a ressurreição, ainda que estivermos no estado de perfeição, lembre-se, haverá a ressurreição dos corpos. Então, nós seremos corpo, nós seremos homens, nós seremos humanos, homens e mulheres. Então, Deus nos fez para sermos seres humanos, perfeitos, mas seres humanos. Até essa perfeição acontecer, e eu nem ouso dizer como que vai ser, porque que paralelo perfeito eu tenho aqui na Terra para dizer. O máximo é que nós temos um corpo parecido com o que Cristo se mostrou na ressurreição. Mas até lá, até isso acontecer, a nossa natureza é a mesma que clama: afasta de mim este cálice. O espírito, na verdade, a vontade, na verdade, é firme. Nós temos vontade de não pecar, de não fazer o que é ruim, de não julgar as pessoas, de agir sempre pelo certo, de não sermos egoístas, de partilharmos o nosso bem, de amarmos a todos e a todas. Há essa vontade no coração de todo cristão. Mas há falhas nisto, porque a carne é fraca. Ou seja, a natureza humana que permanece em nós, que ainda é pecaminosa, que ainda é pecadora, faz com que a gente caia, não poucas vezes. Então, irmãos e irmãs, dentre os muitos aspectos da encarnação de Cristo, do Deus que se fez homem, que fique esta na sua mente também. A encarnação mostra a solidariedade de Deus. Aliás, a solidariedade perfeita. Nós não podemos dizer, Deus não me compreende. Deus não em Deus é Deus, está lá no céu, tudo perfeito, Ele é todo poderoso. Eu estou aqui na terra, passando por tudo isso que é difícil. Eu estou aqui passando toda essa dificuldade, esse problema, esse desespero. E Deus está lá no céu, no paraíso perfeito, cercado de anjinhos. Não. Não está. Cristo, ao se encarnar, foi solidário à nossa natureza. E a gente pode dizer o seguinte: Deus assumiu o nosso lugar, justamente para se importar com a nossa dor, para se importar com o nosso desespero, para se importar com as nossas aflições, para se importar com as nossas mazelas. Ele se importa a ponto de sentir nele mesmo as dores nossas. A encarnação de Cristo também é solidariedade de Deus. E que esse aspecto maravilhoso de Cristo, que é um dos tantos, nos mova a dois caminhos: a humildade de sabermos que nós caímos e erramos, e de nos sentirmos extremamente abraçados e amados por um Deus que não é indiferente, tanto que Ele sentiu nele a nossa dor, para poder nos compreender perfeitamente, plenamente, para que o seu amor realmente fosse demonstrado de maneira prática em Cristo. Ele sente a nossa pequenez humana nele, porque ele se importa. E assim que esse amor infinito de Cristo, essa graça expressada em toda a Escritura, de um Deus solidário, a solidariedade perfeita, nos encha o coração de paz, de esperança, de amor, e aqueça-nos nesse momento difícil de Covid-19. Deus se importa com esse contágio, com esse problema que o mundo está vivendo, com as dores daquelas pessoas que perderam entes queridos, pela preocupação na economia. Deus se importa e Ele é solidário. Demonstrou isso quando Cristo se fez carne. Que Deus nos edifique com esta mensagem.